Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Psicologia Todo Dia. Hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito da insegurança. Eu não sei se vocês já se questionaram ou já perceberam que em diversas situações nós acabamos ficando inseguros e é natural, né? Um sentimento ali, às vezes, de incapacidade, um nervosismo, né? Uma visão negativa de si mesmo. Então, assim, é algo natural. A insegurança faz parte da nossa vida. Mas vocês já entenderam, já buscaram entender um pouco mais como que funciona essa insegurança? Né? Por que às vezes você se enxerga como inexperiente, inábil, vulnerável, fraca, fraco? E isso traz prejuízos, que é o ponto mais importante. Porque já que é algo normal, ok. Mas e aí, traz prejuízos pra você? Acontece muito? É muito frequente episódios de insegurança? De não se ver capaz de encarar os desafios da sua vida, às vezes fugir deles justamente por isso. Então, assim, essa autoimagem negativa, ela, ao longo do tempo, ela vai acarretando sofrimento para aquela pessoa. Porque às vezes pode ser que você tenha uma oportunidade interessantíssima para você, um sonho, e devido à insegurança você desiste daquilo ali. Talvez porque acredita que não é capaz, ou algo assim. A pessoa insegura, ela também pode encontrar dificuldade para formar laços de amizade, de confiar nas pessoas, de se expressar para as pessoas, questão profissional também. Às vezes a pessoa ela é tão insegura que ela não expõe ali as suas habilidades. Ela é tão insegura que às vezes ela tem dificuldade de mostrar no que ela é boa, porque ela não se vê boa. Então, assim, a insegurança está muito ligada a uma autoestima rebaixada, porque a autoestima, eu não sei se vocês já escutaram, mas nós temos 2 episódios aqui sobre a autoestima. Para não ficar muito longo aqui, vão lá e escutem um pouquinho a respeito da autoestima. Porque acaba que assim, eu não sei se você até agora se identificou, mas vai escutando aí, vai vendo o que faz sentido para você. Mas assim, todo mundo tem pontos fortes e fracos. Isso acaba que faz parte, qualquer pessoa. Só que a pessoa que ela é muito insegura, ela vê o foco, ela amplia tudo de ruim. Os pontos fracos ali, os pontos de melhoria. Ela acaba que vê aquilo ali como muito maior. E ela foca somente naquilo. E não vê uma possibilidade de mudança. Porque até os pontos, entre aspas, fracos, a gente pode melhorar. Nós não somos prontos e acabados. Bom, então a primeira parte que eu quis trazer aqui para vocês foi explicar um pouco a respeito dessa insegurança. E, de vocês entenderem que faz parte. A insegurança é algo inerente ao ser humano e ela é bacana, é igual a ansiedade, assim, né? Porque acaba que se em níveis normais pode ser muito útil, gente. Porque se tá tudo bem, se tá tudo maravilhoso, o que eu vou fazer? Um ligeiro aumento, assim, do nível da ansiedade, da agitação, da preocupação, faz com que a pessoa, ela encontre meios, para enfrentar a situação e seguir adiante. Então, a pessoa precisa desses desafios, ela precisa da insegurança, da ansiedade, isso tudo faz parte. E o problema começa quando a ansiedade, essa preocupação, essa autoestima rebaixada são muito elevados e começam a prejudicar diversas áreas da vida daquela pessoa, como trabalho, relacionamentos amorosos, amizades e o próprio relacionamento com ela mesma, né? A forma como ela se vê, como ela se sente consigo. Porque se esse medo, se essa insegurança vem excessiva, a pessoa, vamos supor que, em uma entrevista de emprego, em um teste de trabalho, algo assim, a pessoa ela se sente tão inferior, e acaba ficando muito ansiosa, com muito medo, enfim. Ela não consegue raciocinar direito para ter um bom desempenho na entrevista, no trabalho. Então, essa insegurança, ela acabou atrapalhando o que aquela pessoa é capaz de fazer. Então, assim, é nesse ponto aí que eu estou querendo chegar, né? E vocês vão identificando aí se já tiveram situações como essa que vocês já perceberam aí. E aí, a pessoa muitas vezes desenvolve estratégias para lidar com essa insegurança.
Então, por exemplo, uma pessoa que é mais tímida, ela acaba se afastando, evitando, para não ter que passar por tudo isso, esse medo, essa agitação, essa ansiedade. Então, ela evita, ela fica naquela zona de conforto. Tem pessoas que já vão por outro lado. Sabe aquelas pessoas extremamente arrogantes? Aquelas pessoas prepotentes, assim. Eu sei que eu estou usando alguns rótulos, mas eu estou utilizando os rótulos para os comportamentos, tá? A pessoa às vezes tem comportamentos, assim, de se achar demais e tudo. Muitas vezes se esconde uma insegurança. E essa é uma maneira dela se consolar, digamos assim. Mas se for para olhar bem no fundo, aquela pessoa tem uma ferida ali. E essa foi a forma que ela achou. Ou também a antipatia, sabe? Aqueles comportamentos mais antipáticos. Acaba que isso pode esconder muito uma pessoa insegura. São estratégias compensatórias que a pessoa foi aprendendo, viu que aquilo ali amenizava e usou. Só que aquilo ali é como se a pessoa tapasse o sol com a peneira. Não vai resolver o problema. São comportamentos, padrões de comportamentos adotados pela pessoa. Só que eles impedem, e faz bem no momento ali para a pessoa, só que impede com que ela entre em contato com essa insegurança e mude esse padrão da insegurança em si. Sair da zona de conforto, enfrentar ali as suas vulnerabilidades e sarar, curar essa ferida para não ter esse problema ali e funcionar de forma saudável. Então, gente, essas pessoas mais inseguras, elas acabam que elas carregam muito crenças. Crenças são ideias que a gente vai criando ali para definir nós, para definir os outros. E aí, por exemplo, eu vou pensar em algumas aqui, vou falando e vocês vão se identificando aí, ou alguém que vocês conheçam, tá? Mas assim, essas crenças, elas são desenvolvidas ao longo da vida, sabe? Não é algo assim do dia pra noite, mas a pessoa carrega e essas crenças são muito arraigadas, então elas estão enraizadas na pessoa, no que ela pensa dela, tá? Então, por exemplo, eu não sou boa quanto fulano, eu vou ser criticado na minha atitude, eu tenho medo de tomar a decisão errada, eu não consigo fazer nada direito, eu não posso confiar nas pessoas. São vários, gente, esse aqui são alguns exemplos que eu pensei, mas são sempre voltados para isso. A dificuldade da pessoa acreditar nela mesma, no potencial dela, uma crença de não merecimento, sabe? Então é bem voltado para isso. Bom, então essa pessoa, ela acaba que desenvolve alguns problemas voltados para a autoestima. Vão lá escutar o episódio sobre a autoestima. E aí, alguns fatores que podem influenciar para o aumento dessa insegurança, para que ela seja disfuncional, por exemplo, um contexto familiar com violência, algo nesse sentido que não é saudável para a pessoa, para a criança, no caso, porque, como eu comentei, são crenças que vão sendo desenvolvidas ao longo da vida. E aí, o que acontece? A criança, ela vivendo, crescendo em um ambiente assim, ela pode internalizar medos que acabam aparecendo na vida adulta, sabe? Seja no relacionamento profissional, amoroso, né? Por exemplo, às vezes ver a relação, a referência de relação do pai e da mãe não é saudável, a criança internaliza, por exemplo, tem agressões, às vezes tem traições, então a pessoa vai internalizando aquilo ali, porque ela tem aquilo como referência, né? O bullying no ambiente escolar, ou em casa mesmo. A gente fala muito do bullying voltado para a escola, mas pode acontecer em qualquer lugar. A criança interioriza que não é aceita pelas características que ela tem. Ela passa a se ver como inferior, incompleta, incapaz. Então, isso é um fator muito, assim, que influencia muito na vida adulta. Situações, por exemplo, estressantes. Acaba que o estresse ele tem um efeito muito positivo, mas quando ele passa do ponto, né, isso também acaba gerando uma insegurança. Porque a insegurança, ela está relacionada com o medo. E aí, as situações que a pessoa passa pela vida, elas podem ir produzindo essa emoção de uma forma muito intensa. Medo, frustração. Então, se eu vivo num ambiente estressante,
um contexto que altera muito os meus níveis de estresse, eu vou acabar me frustrando muito, pegando uma certa resistência, um medo daquilo ali acontecer de novo, de não conseguir, porque eu sei o quanto é estressante. Outro ponto, gente, que vem como algo bom, mas no fim não ajuda, a superproteção dos pais. Porque às vezes os pais querem fazer tudo para a criança. Ela passa a maior parte da vida sendo poupada de experienciar o estresse, a frustração, porque isso faz parte da vida. Mas aí essa criança, ela sempre vai ter alguém para fazer isso no lugar dela. E daí ela cresce, se sente insegura, incapaz de fazer as coisas porque ela não aprendeu. Então, por isso que é importante, gente, desde pequeno. A criança precisa ter frustrações, ela precisa desenvolver várias necessidades emocionais para que ela se torne um adulto saudável. Caso contrário, ela vai ter várias questões ali para se desenvolver. E o bom é isso, o bom é que dá para se desenvolver. Mas, assim, quanto mais as necessidades da criança forem atendidas, e entre elas tem a autonomia, a espontaneidade e lazer, a segurança, ter um vínculo de afeto. Então, assim, tudo isso é muito importante. Bom, então esses são alguns dos fatores que influenciam. Então, deu para perceber que a pessoa não nasce insegura? Ela é submetida a situações ao longo da vida e ela vai interpretando aquilo ali. Mas todo mundo tem inseguranças, tá bom? Todo mundo tem, só que aí a forma como elas vão se manifestar vai depender muito. Até porque, como eu falei, enquanto uma pessoa insegura, ela vai se isolar, evitar contato, uma outra vai tentar esconder a sua insegurança, menosprezando os outros para se sentir melhor. Então, assim, ela menospreza o outro para se sentir melhor com ela mesma. E é a estratégia que ela aprendeu que ajuda. Mas, enfim, né? Então, quando a gente fala até da procrastinação, ela é muito, muito comum em pessoas inseguras, porque muitas vezes é o fato da pessoa ter medo de encarar a qualidade de seus trabalhos, com medo de errar, de não ficar bom, de se sentir incapaz, de ser mal avaliada, que ela vai deixando para depois. Então, a pessoa tem tanto medo de não fazer as coisas direito que ela acaba que busca distrações para parar de pensar nisso, para atrasar esse início dessa tarefa, para que ela não fique naquela ansiedade, naquela tensão, naquela preocupação de não conseguir ser aquela pessoa que ela quer ser, entende? Só que aí, um grande problema da insegurança é que a pessoa não consegue enxergar a verdadeira qualidade ali, né, no trabalho dela. Porque ela não consegue ter um olhar neutro. Ela acaba que puxa as interpretações para o lado negativo. Então, uma coisa mínima vai ter uma proporção muito grande. E geralmente é o que é ruim. O que é ruim vai ter uma proporção muito maior do que é bom. Aí vem aquela questão que eu comentei, que todo mundo tem pontos fortes e pontos vulneráveis. Não existe algo perfeito. Não existe alguém que seja perfeito. Mas essa pessoa insegura, ela acaba que busca muito uma perfeição, sabe? Ela não consegue aceitar que nós somos imperfeitos. Ela não se aceita como ela é. E às vezes ela evita trabalhar o que dá para mudar. Porque como tem habilidades que a gente pode aprender, mas aquela pessoa, talvez ela nem se vê capaz de aprender aquilo ali. Então ela prefere evitar, prefere fugir. Os pais têm uma influência muito grande para ajudar essas crianças a lidar com essa insegurança de uma forma saudável. Então tá, agora vamos partir para a parte prática, né? Que é um dos objetivos maiores do Psicologia Todo Dia. O que eu posso fazer então? A primeira coisa, eu volto nessa questão do se questionar. Porque muitas vezes nós, por acostumarmos, nós temos hábitos ali de pensar, de agir de forma automática. Mas aí eu gostaria que vocês tentassem sair desse automático e começar a questionar. Então, por exemplo, sobre trabalho, seja de faculdade, de escola, algo no trabalho, no serviço, tentar se questionar. Eu acho que isso não tá bom. Mas geralmente como que é? As pessoas, elas reclamam de alguma coisa, elas pedem alterações, elas afirmam não ter gostado. Busquem evidências, entende? Então, não acredite em tudo que você pensa de você. Busque as evidências, busque
olhar, expandir seu olhar para ver o que você vê além das suas autocríticas. O que tem de bom ali? Tente tomar cuidado para não ser duro demais com você mesmo. E sabendo que a perfeição, ela não é alcançável. Não busque a perfeição. Busque a melhora gradativamente. Isso dá para aplicar em tudo. Até eu, se for parar para pensar, aqui no podcast. Eu e a Tamires. Tá, se a gente buscar gravar os episódios de uma forma perfeita, provavelmente nós nunca teríamos iniciado. E aí, com o tempo, nós vamos melhorando, pegando o jeito. E se for para olhar, sempre vai ter algo para melhorar. Então, é melhor eu focar nessas melhorias que eu vou tendo. E elas, com certeza, vão fazendo com que eu evolua cada vez mais, eu veja meus progressos. E por isso é tão importante eu parabenizar minhas pequenas conquistas. Então, comece a ter esse olhar de ver o que você consegue. O que você já conseguiu fazer? Tentar ver que a insegurança ela é normal, mas que provavelmente, se você evita de fazer aquilo ali, você vai manter essa insegurança. Você precisa entrar em contato com ela, entender, busque se questionar também. Mas por que eu estou insegura? O que de pior pode acontecer? Tenta se questionar o porquê que aquela insegurança está presente. Se você tem a tendência a procrastinar, tente entender a razão, mas por que eu estou procrastinando? Tá? É uma insegurança. Mas baseado nas experiências, como que foi? Eu tenho um bom desempenho? Isso talvez não vai ser suficiente, você precisa entrar em ação. Então, vá aos poucos, gente, saindo dessa zona de conforto, para se arriscar em um relacionamento novo, olhar tudo de bom que você pode ter, se arriscar no trabalho, dando uma opinião, dando uma ideia, perguntando algo na aula que vai ser bom, que vai ser enriquecedor para você. Então, tente sair dessa zona de conforto gradativamente. Para que você não seja, para que não tenha um impacto muito grande, vá de pouquinho em pouquinho, vai criando algumas pequenas metas para você e se libertando dessa insegurança. Então, utilize os questionamentos, mas também os comportamentos. Vá fazendo, porque na medida que você vai, que você faz, que você arrisca, você vai tendo as evidências, os resultados daquilo ali. E aquilo te prova, né? Não há como a gente questionar as evidências. Elas estão ali, são fatos. Então, concentrem-se nos fatos, tá? Então, assim, tente trabalhar essa autoconfiança, né? Nesses pontos fortes que você tem. E até nas fraquezas, se você perceber, tente trabalhá-las. Porque não é porque é um ponto de melhoria que você tem que ficar mal. Que bom que é um ponto que eu posso melhorar, certo? Mas também concentre-se mais no que você tem de bom, porque ninguém nunca vai conseguir ser perfeito. Tá? Então, assim, tente não se culpar também pelas oportunidades que você perdeu ou algo assim. Tire uma boa lição disso, né? Porque a cada experiência desagradável, a gente pode aprender muita coisa. Então, tente focar nisso. Porque ficar focando no que deu errado também só vai te trazer um senso de desesperança, não vai adiantar nada, vai te fazer desanimar, se sentir incapaz. E pare de se comparar, por favor. Essa questão de se comparar é algo que, assim, a gente vai ter que trazer um episódio específico para isso. Porque a comparação, ela adoece as pessoas. Então, pare de se comparar. Tente focar no que você está conseguindo, no seu progresso, nas suas conquistas, seus objetivos pessoais, tá? Não compare a vida do outro, aonde o outro está com você. Porque você tem seu processo, você tem suas questões. E é importante você vencer as suas batalhas. Tá? E não se comparar com seja lá o que o outro passou, tá? Mas depois a gente vai trazer um episódio para aprofundar um pouco mais nesse tema, que é algo muito frequente, e essa comparação ela acaba minando a autoestima da pessoa. Então, assim, cuidado com as comparações, foque no que você tem conseguido nas suas evoluções diárias, que eu tenho certeza que se você parar e observar, você já evoluiu bastante. Bom, gente, então é isso. Eu trouxe um pouquinho sobre essa insegurança, para vocês entenderem o que ela é, geralmente quais são as origens dela, e o que você pode fazer para ir enfrentando as situações e se sentindo mais confiante, menos inseguro nas situações do dia a dia. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem ou deixar aqui nos comentários, fiquem à vontade.
Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.